Pari com a tabaca peluda. Pari a minha primeira filha com a tabaca, que parecia mais. É Rapunzel. E eu não sabia, minha filha, que tinha de depilar a tabaca para poder ir parir. Até então, porque ninguém nunca me explicou. Minha mãe não me explicava e eu achava como achava não, que é assim. A filha, os 9 meses todinho, eu ia tirar o ultrassom e a minha tabaca tava peludona. O médico nenhum reclamou, eu disse, então pra parir é normal. Meu marido amava fazer trancinha na minha tabaca. Ele gostava de fazer carinho, ele ficava tipo assim na minha cabeça, durante o dia na frente do povo, ele fazia carinho na minha cabeça. Durante a noite eu só dormia com as pernas abertas e ele assim na minha tabaca fazendo cafuné, né, nos pelinhos do meu cafuné, da minha tabaca, então eu gostava. Peguei a gravidez da minha filha Israela, que hoje tem 35 anos, né, e o que aconteceu? Me senti dor, fui pra maternidade, e quando eu chego lá, mulher, que aí vão fazer aquela peste daquele exame de toque, porque ela de toque não é nada. Olha a grossura do dedo da mulher. E não foi um dedo, não, foi 2 dedos. Não se levante, não. Ela, não, minha filha, não é assim, não. Eu disse, sabe por que você tá falando isso, sua égua? Porque não é a sua... Se fosse a sua taca, que eu empurrasse meu dedo com a munheca, você não queria que eu lhe puxasse pra baixo. É porque elas são malvadas. Elas são carniceiras de taca. São. Aí eu já bati logo forró, logo nenhuma, bati logo a verdade. Eu disse era que a taca era minha, não era dela. E a outra, calma, moça. A outra mais calminha, né, crente? Calma, moça. É que é assim mesmo. Eu digo, assim mesmo não. Entender a sua pra furar. Aí trocaram. Foi mais sensível, mulher, a outra. Entendeu? Se eu não tivesse reclamado, vamos pra mesa de parto. Aí quando chega na mesa de parto, a menina já nascendo, né? Aí a América disse, por que essa não se depilou? Eu digo, ei, quem é que tá chamando gente na mesa de parto? Ah, por que eu gente? Meus cabelos tá fedendo. Meus cabelos tá, minha peruca tá incomodando você em quê? Ah, mas ninguém tem obrigação de pegar numa peluda. De quanta peluda você já pegou, sua criadora do job? E o povo, meu Deus, ela tá esculhambando com a médica Ângela. Ângela, uma peste, viu? Vamos, sai logo, menina, vá, sai logo com a minha filha. A moça, peraí, moça, eu resolvo. Você não pode, porque sua pressão pode subir e você ter pré-clamp, espera aí. E aí, América, se ela continuar assim, eu não vou fazer o parto dela. Eu digo, vai, filha da peste, você vai fazer sim. E eu queria me levantar da cama. E a mulher, peraí, mulher, vamos resolver numa boa. Disse que foi pra me ajudar, minha filha. Não foi estojo, foi uma peste de um barbeador que ia de depilação de homem, de casate, sem água, sem sabão. E tivup, eu digo, você, coisas minhas beiras devagar. Porque a peste dessas beiras, ela já foi sofrida, já foi grela arrancada, ela está dando pra ver, mulher, porque ela é assim, né? Ou eu digo, no mangue dela. Onde deu fé, sabe o que aconteceu? A filha do cabrunco da América começou, foi a rica, minha presepada, porque ela disse que eu tinha problemas mentais. Eu disse que problemas mentais tinha o marido dela, pois é, e ela veio fazer e se tornou minha amiga, fez o parto, se tornou minha amiga, e ela kkkkkkk, pronto, eu fiquei amiga das médicas dentro de distância. Fui brincar com meu namorado falando que eu tava grávida e adivinha só, essa brincadeira acabou com o meu namoro. Eu tava namorando com esse rapaz fazia mais ou menos 1 ano e nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu considerava ele um ótimo namorado, um parceiro legal, a gente tinha muitas coisas em comum e tava tudo certo. Ok, nisso, só pra vocês entenderem, quando essa história aconteceu, eu já estava com 22 anos. Tava na faculdade, já tava indo no meu penúltimo ano de faculdade, ele também, tá tudo certo. Até que eu comecei a desconfiar que eu estivesse grávida. Minha menstruação atrasou, eu tava com alguns sintomas, então eu comecei a pensar que eu tava grávida. Nisso eu falei pra ele, tipo, que eu tava suspeitando de estar grávida. Daí ele já não gostou muito, né? Ficou logo daquele desespero, né? Quando é uma gravidez que você não tá planejando. E aí ele falou que era pra gente fazer um teste. Daí ele foi na farmácia, ele comprou o teste pra mim, eu fiz, deu negativo. Ok, a gente deu uma respirada, mas aí os dias foram passando, minha menstruação não descia, e sempre tem essa questão de falso negativo, né? Daí eu falei pra ele que eu ia fazer um exame de sangue pra ter certeza, porque a minha menstruação ainda não tinha descido, e eu já tinha ouvido casos de pessoas que tinham feito o teste e tinha dado negativo. Ok, daí eu falei pra ele que eu ia fazer. Só que eu ia fazer no outro dia, né, em jejum e tudo, do jeito que tem que ser, que recomendam, pelo menos, que é a melhor forma que tem. Daí ele disse que ele iria me acompanhar, só que acabou que no dia seguinte ele não pôde me acompanhar, ele teve um pequeno imprevisto, eu falei pra ele que não tinha problema que eu ia sozinha. Daí eu fui e fiz o exame, fiquei esperando sair o resultado e quando veio negativo. Aí eu peguei, como já tava mais tranquila, né, peguei e falei assim, eu vou brincar com ele falando que eu tô grávida, mas depois eu digo que não. Daí ele passou lá pra me buscar. Quando eu entrei, eu já entrei com uma cara assim meio fechada, né? Porque tava só na intenção de brincar. Daí eu virei pra ele, ele perguntou, né, qual tinha sido o resultado. Daí eu falei pra ele, deu positivo, eu tô grávida. Daí ele virou pra mim e ele falou que a gente ia no local.
E eu, que local? Ele, não, a gente vai resolver essa situação agora. E eu sem entender. Fomos, chegamos nesse local, era um amigo dele que já estava esperando a gente, e esse amigo dele simplesmente já estava com aquelas pílulas que vocês já conhecem para abortar. Ele já tinha tomado essa decisão, sem nem sequer perguntar o que eu pensava, o que eu achava sobre isso. Na hora que eu vi aquilo, eu estranhei, eu perguntei o que era. E eu falei pra ele, tipo, por quê? Daí ele falou, não, eu não vou ser pai de um filho seu. Vamos cantar, igreja! Ô, irmã, fecha as pernas. Você vem pra casa do Senhor com vestido curto, cruza as pernas aqui na frente, desalinhando a fé do obreiro aqui. O obreiro muitas vezes tá capengando, coteado, quer levantar. A Bíblia fala fugir da pressa do mal. Aí você vem pra cá usada pelo inimigo. Não é o inimigo não, é? Então é você mesmo, pior ainda. Olha aí, pastor. Né? Ué, chegou um varão aqui agora. Você é o que, benção? Se sente? Sou o pregador. Isso é hora de chegar, é? No meio do culto? Ainda bota uma calça arrochada. Eu tô falando com a irmã que ela veio pra calçada, né? Com o vestido curto, desenhando as pernas pro pastor. Olha aqui, olhou pra mim. É de carne, né? Aí vem o varão com uma calça arrochada desenhando um tubo. Sou o pregador. Aqui você não prega, pastor, deixa que eu comando aqui, viu? Aqui você não prega. Tem que ter reverência na casa do Senhor, rapaz. Não tem uma roupa decente não, é? Uma roupa de homem santo, do Senhor, né? Cheio de irmã aqui, solteira, viúva, carente. Tá aqui, Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue. Quando abre o olho, tá um varão desse bonito com um tubo desenhando aqui. Entendeu, pastor? Tem que ter reverência. Ô, irmão, guarde o celular, guarde, guarde. Você é repórter? Essa é nossa! Essa aqui é nossa, viu? Quem sabe vai cantar comigo. Cadê a Bíblia de vocês? Ninguém tem. O meu barco balançou pra lá e pra cá, mas Jesus tá comigo, tá sempre a me guardar, dizendo... Cheguei à festa com Emiliano ao meu lado. Estávamos impecáveis, como um casal perfeito. E eu sabia que Diego estava observando cada movimento meu. Fomos apresentados a várias pessoas. Conversamos, sorrimos e fingimos que nada estava errado. Era tudo parte do show. No meio da noite, quando todos estavam relaxados e distraídos, Emiliano fez um gesto discreto para mim. Era hora de agir. Pessoal, eu gostaria de dizer algumas palavras. Falei, erguendo uma taça e atraindo-se a atenção de todos. Os olhares se voltaram para mim, curiosos e levemente incomodados com a interrupção. Vocês todos me conhecem como a namorada do Diego. Continuei, fazendo questão de olhar diretamente para ele, cujo rosto já começava a ficar pálido. Ou melhor, como a garota que perdeu a memória depois de um acidente. Murmúrios se espalharam pelo salão. Brenda estava imóvel ao lado de Diego, os olhos arregalados. Mas a verdade é que eu nunca perdi a memória. Continuei, a voz firme e cortante. Eu lembro de tudo. Inclusive da noite em que ouvi Diego implorar para Emiliano fingir ser meu namorado, só para ele poder me trair tranquilamente com a Brenda. A reação foi instantânea. Gritos surpresos, olhares chocados e Diego empalidecendo mais rápido do que eu poderia imaginar. Valéria. Diego tentou falar, mas eu ergui a mão, interrompendo-o. Não precisa se explicar, Diego. Todo mundo aqui já sabe quem você realmente é. E Brenda? Bem, você conseguiu o que queria. Não é? Continuei, sorrindo cruelmente para ela. Agora todos sabem que você é apenas um prêmio de consolação. Brenda tentou responder, mas a voz dela morreu na garganta. Diego olhou ao redor, desesperado, mas não havia ninguém disposto a defendê-lo. Emiliano, ao meu lado, sorriu como se estivesse apreciando cada segundo daquela destruição. E eu sabia que ele estava. Depois daquela noite, a vida de Diego desmoronou. A notícia da traição se espalhou como um incêndio, e ele foi praticamente expulso daquele círculo social que tanto valorizava. Brenda foi ridicularizada por todos os amigos, e a própria reputação dela ficou marcada para sempre. Quanto a Emiliano, ele continuou ao meu lado. Não mais como cúmplice em um plano de vingança, mas como alguém que realmente entendia o que eu sentia. Alguém que havia se provado diferente de todos os outros. No fim das contas, a vingança era apenas parte da história, porque agora, pela primeira vez, eu estava livre, e aquilo era o que mais importava.